Olá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem está nos vendo, né? Ele está com vocês aqui, falando sobre um tema tão interessante, tão importante no debate sobre governança municipal, né? Que é o processo legislativo, né? Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês, debatendo esse tema. Então, hoje a aula, o foco da aula é discutir o processo, né, legislativo, o que é uma lei, né, e como é o processo de seu desenvolvimento, não somente a questão técnica do desenvolvimento de uma lei, mas também, ou principalmente, né, o contexto, né, as condições necessárias para o desenvolvimento de um projeto de lei, né. E, por fim, a gente finaliza esse encontro falando sobre quais são as ferramentas que tem o vereador à sua mão, né, para o exercício das suas atividades como vereador. Não somente legislativa, quando a gente fala das ferramentas de trabalho de um vereador, a gente pensa sempre no processo legislativo, correto? Mas existem também ferramentas que são importantes para o processo de fiscalização, bem como também o papel importante que o legislativo tem de assessoramento ao próprio executivo, né? Então, a gente tem também ferramentas nesse sentido legislativo, que é a caixa de ressonância da cidade, que é a Casa do Povo, e é o espaço mais orgânico, né? Talvez entre os três poderes é o poder mais orgânico, pois ele deve sim estar à disposição para ouvir a sociedade, debater problemas e soluções públicas com a sociedade, né? Então vamos lá. Como o texto indicado, né? O pilar teórico é o texto da professora Marta Mendes Rocha, né? Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E que trabalha bastante a temática de representação no município, estudo de partidos políticos, papel do legislativo, né? Bem, o que é a lei, né? A gente fala de proposição de lei, processo legislativo, mas o que é a lei, né? Da onde que vem a lei? Vem da etimologia do latim, né? Lex, e designa-se uma regra ou norma de caráter imperativo, ou seja, a lei ela coloca, então, deixa claro, né, o que explícito, o que deve ser feito, né? Por essa imposição e obrigatoriedade, a lei ela deve ser uma regra seguida por todos, isto é, necessário então que um agente também zele pela observância e aplique a punição que transgredir. E aí vem uma importante observação, né? Vocês no desenvolvimento do processo legislativo, né, dentro da atividade do vereador por um dia, tem que pensar muito claramente esses elementos que a professora Rocha traz aqui, que é o quê? Como que vai ser a observância da aplicação da lei, né? Quem vai zelar pela aplicação da lei e qual vai ser, então, né, a punição, a transgressão desta lei, né? Vocês vão ter lá mais para o final do curso a disciplina de accountability, né? E na disciplina de accountability a gente discute muito essa questão, né? Que é a questão de que a gente tem que ser accountable à sociedade, ou seja, a gente tem que prestar contas, né? O que accountability é, né? É quando a gente tem que dizer ou apresentar para o cidadão, né? Prestar contas ao cidadão, né? E nesse processo de prestação de contas, existir também um processo ou de apoio, né? Ou seja, no sentido assim de benefício a quem faz o serviço bem feito, ou seja, ao servidor público que cumpre com o seu papel, né? Ou a punição de quem não o faz, né? Então é importante quando a gente está falando do cumprimento de lei, né? Para cumprimento de lei a gente tem claramente a punição de quem não o fizer, né? E também de colocar claramente quem deve fiscalizá-la, porque senão essa lei ela vai entrar num limbo, né? No éter lá, e ela não vai, porque se a gente não tem nenhum elemento que cause uma punição, ou seja, né? Um efeito contrário do não cumprimento dela. E se a gente não prevê quem vai fiscalizá-la, vai virar aquele jogo de empurra, ou seja, não existe competência clara para quem vai fiscalizar e assim também não vai ter punição, né? Então é importante que os nobres e as nobres edis, quando forem desenvolver seus projetos de lei,
quando tratar principalmente de legislações que regulam, né, a atividade, seja privada ou pública, tenha bem claro esses elementos, tá ok? Bem, as leis, né, o debate sobre leis, a gente tem o debate das leis naturais, né, lei de ação e reação, né, toda eventual correrá bem, são as ciências naturais desse debate. E no campo do direito, das ciências e nas relações humanas, a gente tem daí a lei como um princípio, como um preceito, regras de convívio social, né? Leis essas que são construídas por nós, né? De novo, aquela questão de que as leis elas existem para que a gente tenha uma convivência harmônica em sociedade, e elas são construídas e também podem ser alteradas ou mesmo até desconstruídas no sentido de deixar de existir a partir do momento que nós acreditamos que essa legislação ela não se aplica ao momento atual. Porém, de novo, né, quando a gente fala da lei, a lei ela é imperiosa, então a gente não deixa de cumpri-la, certo? A gente faz com que a gente altera, ela atualiza a legislação de acordo com questões culturais atuais, de acordo com questões que a administração pública pretende fomentar, de novo, né, em difundir como prática social, o Estado então legisla, certo? Por isso a importância da gente entender, quando a gente vai legislar, quais são os impactos que essa legislação ela vai ter na vida das pessoas. A gente não pode legislar pensando somente em benefícios que a lei pode trazer para o campo da sociedade, coletivo, mas também, além disso, pensar que impactos que ela vai ter sobre aqueles que diretamente vão ser beneficiados ou mesmo impactados, regulados, né, pela legislação. Bem, importante entender que no Brasil a gente então está dentro do império das leis, né, o Estado de Direito, certo? Somos governados por leis, onde todos nós temos que seguir a lei. Então, a gente não tem aí vamos dizer, uma exceção. Todos nós, como cidadãos brasileiros, em exercício de função pública ou não, ou exercício em função até mesmo de representação política, a gente tem que seguir a lei, né? O que há, e daí existe todo o debate aí, vocês acompanham isso nos sites de notícias, nos noticiários, no debate aí de mídia social até o churrasco de domingo, né? A gente tem legislações específicas que dão também direitos, né, para categorias específicas. Por exemplo, a gente tem então a possibilidade de um parlamentar, né, poder ter livre expressão, né, dentro da sua atividade parlamentar, né? Isso é uma forma de, vamos dizer assim, dar condições, não ter censura ou mesmo sofrer efeitos, né, a partir das suas seus discursos, né, seja em plenário ou na sua atividade parlamentar. Então, a imunidade parlamentar, que é o termo que se utiliza para essa situação em que ele pode expressar, então, ou denunciar, por exemplo, um caso de corrupção ou mesmo de fazer uma crítica, né? Claro que existem limites para isso, e daí por isso que tem uma comissão de ética e existem limites morais e éticos também nesse sentido. Como também a gente tem a questão de que foro privilegiado, por exemplo, né? Então, e certas autoridades no Brasil, elas não são julgadas pelo juiz, pelo juizado, né? Pelo juiz comum, ou seja, o juiz de vara, né? Na primeira instância, né? Então, somente aberto, então, processos e analisados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, essas são situações em que, de novo, está na lei. Então, isso são prerrogativas legais, né? A gente pode entender, ou mesmo vocês podem pensar que não são moralmente, não são prerrogativas morais. Porém, a lei está aí. E para fazer diferente, a gente teria que alterar a lei, certo? Então, nesse sentido, o Brasil ele opera dentro do Estado de Direito, por isso que nós temos uma Constituição Federal, que é a maior lei do nosso país, né? E que a gente tem direitos, deveres e também
tem todo o arcabouço legal em que a gente tem, então, onde está a soberania da União, né, os papéis da União e a autonomia de estados e municípios, como vocês já viram na disciplina. Mas, da onde que nascem as leis, né? Da onde que partem as leis, onde se constroem as leis, né? Bem, a lei, ela pode partir, né, ter como origem uma ideia, uma necessidade ou um problema, né? Então, o que acontece? Um projeto de lei, né, uma proposição legislativa, ela, em tese, né, vamos dizer, né, pensando o ideal, é que ela parta realmente de um problema público, né? Ou de um problema que afete, né, uma categoria, ou que afete um serviço, e assim vai, né? Mas esse problema, em tese, né, ele deveria ter uma ampla discussão e uma compreensão de que realmente o importante seria para o Estado, no caso aqui o município, né, mas aqui a administração pública, desenvolver legislação sobre aquele assunto, né? Por que que eu falo isso? Porque o processo legislativo pode também ser desenvolvido, uma lei, um projeto de lei pode ser desenvolvido por temas que estão na agenda da mídia, bem como podem nascer de temas, por exemplo, ligados a bandeiras, né, do próprio mandato, né, ou mesmo de ideias que às vezes são pensadas, né, dentro de bancos de legislação, que hoje é muito comum a gente ter portais de legislação, né, em que você vai lá e faz um copy, mesmo traz uma prática de outra cidade, outro município, ou mesmo até de outro ente, né, pensando assim, ente de nível, né, federal, estadual, para a prática municipal, né? Isso é ruim? Não, né? Não é ruim fazer o copia e cola numa proposta legislativa, desde que ela realmente tenha aderência, né? Tenha uma aderência com um problema, uma necessidade local, né? Qual o problema? O problema é quando a gente cria legislações, primeiro, que elas não geram impacto algum, né? Ou geram um impacto muito baixo, né? Ou que ela possa gerar até mesmo efeitos contrários ao interesse de criar essa legislação, né? Então, existem leis que elas às vezes criam efeitos perversos, né? Efeitos ruins a partir da promulgação dela, ou seja, no momento que se torna lei, pela questão de poucos estudos, de análise sobre como a lei afetaria, né, certas áreas, setores, etc. Isso geralmente é aplicado, a maior parte, na regulação, né, de atividades privadas, por exemplo, né? Então é importante a gente ter esse tipo de reflexão, pensando a legislação que a gente quer desenvolver. Em relação às bandeiras também, é importante, mesmo que você tenha legitimidade, né, por ser um representante eleito, as suas bandeiras também devem ser legitimadas a partir do debate público, né? Porque você não está eleito somente, você foi eleito por seus eleitores, mas você não legisla só por seus eleitores, você legisla por uma cidade, né? Por cidadãos dessa cidade, incluindo eleitores e não eleitores, né? Então é importante que se valide, não tem problema nenhum, discuta, porque um vereador ou vereadora pode e deve fazer audiências públicas, deve fazer reuniões ampliadas, pode levar uma minuta de projeto de lei para o debate com associações, né, de representantes ou de conselhos municipais, e aí tem um ator importantíssimo no processo de legitimação de um projeto de lei, que são os conselhos municipais. Ah, o seu projeto de lei vai tratar sobre educação. Traga, leve para o Conselho de Educação, faça um debate, pois ali estão os principais atores da educação. Ah, o seu projeto de lei vai tratar sobre políticas de combate ao uso de drogas, por exemplo, né? Tem o Conselho de Políticas de Drogas, né? Então faça o debate com esse conselho, né? Isso é interessante, por quê? Porque você vai ter uma escuta, você vai ter uma crítica daqueles atores que realmente estão na ponta trabalhando diretamente com essa política, né? E ali, a partir do momento que você tem a crítica, você constrói e eles dão legitimidade para o seu projeto de lei,
você na Câmara de Vereadores não vai estar sozinho tramitando esse projeto, mas sim você vai ter o apoio externo, que é muito importante, é um fator interessantíssimo, como a gente vai ver, para que o seu projeto de lei ele tenha avanço dentro das comissões legislativas e seja votado e aprovado, e depois sancionado e promulgado, certo? Então fica aí uma reflexão, né, uma provocação para vocês, legisladores, né, de que pode partir de a proposta, né, legislativa, ela pode nascer de baixo para cima, ou seja, da própria sociedade levar o problema para vocês, e ela pode surgir de uma solução ou de uma bandeira, de uma proposta que implementada em outros mandatos, em outros municípios, ou dentro de uma bandeira, até mesmo dentro de um partido político, como uma bandeira dentro do partido, mas que é importante levar essa proposta ao debate público antes mesmo de fazer a tramitação dessa proposta. Ou dentro do processo de tramitação, fazer o debate também, né? Mas se ele vier costurado antes, creio eu que é melhor, né? Bem, as leis nascem então de proposições ou projetos de lei, né? Então, dependendo da linguagem que se utiliza, né? Dentro de cada município, de cada legislativo, né? Importante também que a gente tem, né? A proposta de emenda à lei orgânica, então é o nome de proposição, né? Agora o projeto de lei ordinária, assim vai, né? Então existem nomenclaturas diferentes, né? No caso da emenda à lei orgânica é uma proposta porque a lei orgânica já existe, você vai fazer uma emenda, ou seja, uma alteração na lei orgânica municipal, né? As leis, elas podem partir tanto do executivo, então é importante que, assim, não é só o vereador que legisla, né? Então, isso é interessante ver que não é uma competência exclusiva do legislativo propor leis, né? O executivo também propõe leis, né? E há também, interessante colocar, temas que são exclusivos ao executivo na proposição de leis, que está lá no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, né? Por exemplo, né, interessante ver no debate nacional, nós estamos debatendo a lei de diretrizes orçamentárias, né? É interessante que, além da nuvem de desinformação, muitas vezes que a gente tem no debate sobre lei de diretrizes orçamentárias, é interessante que a gente está, de certa forma, pedagogicamente, levando um tema importantíssimo para o debate público, né, nas mídias sociais, etc., sobre o que é a tal da lei de diretrizes orçamentárias, né? E é importante saber que a lei de diretrizes orçamentárias, tanto no âmbito federal, no estadual ou no municipal, é de proposição, ou seja, quem apresenta a LDO, tanto a LDO como a LOA, quanto o plano plurianual, né, as três leis orçamentárias que regem o orçamento público, são de prerrogativa, ou seja, são de apresentação do executivo, né? Então a LDO ela não nasce no legislativo, ela nasce no executivo. Claro que, de novo, o processo legislativo, e é um processo legislativo especial, tanto é que vocês vão ver na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara de Balneário Camboriú, por exemplo, que existe uma tramitação extraordinária, especial, da lei do orçamento, né? As leis que regem o orçamento. Tanto é que é obrigatório a realização de audiências públicas. Quem gestiona, né, ou quem gerencia o processo legislativo das leis orçamentárias é a Comissão de Finanças e Orçamento, né, isso nos três âmbitos, a mesma situação. Então, eles gerenciam, por exemplo, a questão, antes de ir a plenário para votação, eles que gerenciam o processo de emendas, né, que são as alterações, etc. Né? Então, as duas instâncias principais aí, ou melhor, colocando parte do executivo e discutido no legislativo, principalmente pela Comissão de Finanças, depois aprovado no legislativo, né? Também existem proposições legislativas que partem, por exemplo, do executivo, porém de espaços que são os conselhos municipais, né? Os conselhos, por lei, né, isso não é algo que é algo que é delegado do executivo ao conselho, ou mesmo
negociado, sim, é obrigatório, nos conselhos em que há a prerrogativa de proposição de planos municipais, né? E os conselhos podem, então, também propor planos municipais, né? Por exemplo, educação, saúde, etc. O que é corriqueiro, né, ou seja, o mais comum, é que seja feito via decreto do executivo, né? Mas, nesse caso, por exemplo, o legislativo não pode legislar, né? Então, por exemplo, a debate sobre plano de educação, né? Todo debate que se tem sobre práticas educacionais, etc. O legislativo não pode passar por cima de um plano municipal. E esse plano municipal ele é construído pelo conselho, né? Então, é importante essa questão. Como na saúde, assistência social, existem elementos que não cabe ao legislativo legislar, porque são questões de competência dos conselhos. E aí fica uma observação também, que não vai caber somente o executivo fazê-lo, né? Pois os conselhos eles têm participação da sociedade civil também. Então, é um processo que tem que até mesmo ser negociado com a sociedade. Então, vejam, aí nesse espaço está claramente o papel da sociedade civil em legislar, que são os conselhos. Essa é a principal porta de entrada para a sociedade legislar, são os conselhos municipais, né? E o poder legislativo, como a gente vai ver aqui, isso acho que está notório para todos, né? O papel do legislativo é legislar. E a sociedade civil organizada por projetos de iniciativa popular também, né? Então, existe a possibilidade de projetos de iniciativa popular serem desenvolvidos. Qual é a eficácia, ou seja, o resultado disso que gera é muito próximo de zero, né? Muito difícil, pois as regras, né, são muito difíceis de ser alcançadas no sentido assim, que para mobilizar um projeto de lei de iniciativa popular, o esforço é muito grande para conseguir, né? Um exemplo de projeto que deu certo de iniciativa popular foi o projeto da ficha limpa, né, nível federal, mas que houve uma ampla mobilização e até mesmo dentro do Congresso houve, né, uma guarida de congressistas para o debate, né? O que acontece é que os projetos de iniciativa popular, eles passam pelo mesmo processo legislativo que os demais projetos. Então, não quer dizer que mesmo que consiga mobilizar, né, as condições de percentual mínimo, etc., de eleitores assinando a proposta, não quer dizer que ele vai, de fato, virar uma lei, pois ele vai ter a mesma tramitação que qualquer outro projeto de lei proposto por vereadores ou executivo. Ok? E interessante também que no processo de construção de lei, né, das leis, existem instrumentos, né, instituições participativas que são importantíssimas e que o legislativo deve lançar mão, como as audiências públicas e como diz o nome, né? A audiência pública ela serve então para poder debater uma temática com a sociedade, com especialistas. É um espaço muitas vezes de legitimação de uma proposta, né, para ganhar força. Porém, de novo, a audiência ela não serve para, ela não aprova, vamos dizer assim, né, ou desaprova, mas sim ela é um espaço de escuta, de consulta, etc. Os plebiscitos e os referendos, né? Os plebiscitos são utilizados para tomar decisões, né? Na verdade, você tem mais de uma solução, mais de um caminho, e você quer ouvir a sociedade para decidir sobre, né? Você, na verdade, delega à sociedade a decisão para decidir, né? No caso de Balneário Camboriú, houve um plebiscito em 2001 sobre o largamento ou não da praia, né? E esse plebiscito ele foi mais sim do que não, né? Então foi aprovado pela sociedade Balneário Camboriú o alargamento da praia. Tanto é que esse é um argumento, foi um dos argumentos para o projeto então de restauração, né, o novo nome dado a isso em Balneário Camboriú para o projeto então executado. Então, um deles foi a aprovação de 2001 a esta proposta, né? E os referendos, a gente utiliza o referendo quando você já está desenvolvendo uma política e você quer validar ela ou mudar ela, né? Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você usar um referendo para ver se você continua ou não com essa política ou altera a política que está em andamento, né?
Então é interessante a gente ver esse tipo de exemplo, né? Bem, quais são os fatores que influenciam o processo legislativo, né? Para compreender o processo legislativo, a gente tem 3 fatores principais que influenciam ele, né? Os atores, as regras e arenas de tomar decisão e o contexto social. Vamos um por um aqui. Os atores envolvidos no processo, né, é reforçar aquelas dicas iniciais que eu dei a vocês, né? É importante que a gente mapeie quem são os atores, porque sabendo quem são os atores, a gente sabe quais vão ser as alianças, né, os apoios, e também vamos conseguir verificar, ou pelo menos visualizar, né, pensar quais seriam as resistências ao processo legislativo. E nesse ponto é importante entender se essas resistências também não se implicariam em veto players, né? Que são atores que têm o poder de vetar uma ação, né? Por exemplo, né? O executivo, o prefeito, né? Quando são projetos de lei complementar, elas passam, né? Por um processo de sanção ou veto do prefeito. O que ocorre, por exemplo, é que se o prefeito veta, né, esse projeto ele precisa daí de maioria absoluta dos votos para poder ser quebrado, né, ou ser derrubado, que é o termo utilizado, o veto do prefeito. Ou seja, existe aí um esforço muito grande para você conseguir derrubar o veto do prefeito, né? Visto que o prefeito, em sua maior parte, já vai ter estabelecido uma maioria legislativa de apoio e que dá essa sustentação ao prefeito e que daí nessas matérias eles vão estar votando junto ao interesse do executivo. Então isso é um ponto importante. Outra questão também, por exemplo, dentro do legislativo é a Comissão de Justiça e Redação, né? A Comissão de Justiça e Redação também tem um papel de veto, né? É a única comissão legislativa que tem um papel de veto, ou seja, quando ela rejeita uma proposta ou um projeto, esse projeto ele para de tramitar e ele vai então para uma reunião plenária, né, onde os vereadores votam pelo arquivamento, ou seja, seguem o voto, né, ou seja, seguem o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo arquivamento, ou eles derrubam o parecer da Comissão de Justiça e Redação e o processo continua a tramitação. Porém, importante se colocar que ali, mesmo continuando, tem o parecer negativo da Comissão de Justiça e Redação, né? Por que é importante pontuar isso? Eu botei esse asterisco aí, né? Essa observação, né? Porque no processo legislativo, no município de Barra Camboriú, se todas as comissões derem parecer né, pareceres pelo não favoráveis, né, pela rejeição da proposta, ele não vai a plenário, ele é arquivado sumariamente, ou seja, ele é arquivado automaticamente, né? Então, não basta a gente ter, ou é importante o apoio externo para que você consiga passar por essas camadas, vamos dizer assim, de decisão, né? Vamos dizer, portas, né? Que você tem que passar para poder aprovar suas propostas. Então, é importante saber como que você mobiliza. Então, por isso que é importante o apoio externo, né? O apoio de grupos da sociedade, porque você consegue pressionar, né, o próprio legislativo, ou seja, os vereadores que compõem essas comissões e também o próprio executivo na aprovação. Né? Um exemplo agora, vamos pegar um exemplo nível federal, a questão do fundão eleitoral. Né? Então, agora o que acontece? O Congresso aprovou, né, a LDO com o fundão dentro, porque o fundo, né, eleitoral, ou seja, o fundo para campanhas eleitorais, ele está previsto dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para 2022, quando teremos as eleições
né? Para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, no caso Santa Catarina. E daí o presidente pode sancionar a LDO como está, ou ele pode vetar ela, né, vetar a LDO toda, ou ele pode fazer vetos em partes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por exemplo, é o Fundo Eleitoral. Então, agora, dos 513, né, deputados, 81 senadores, está em um ator, que pode ter o papel de vetar, né? E da mesma forma como eu falei no caso do American Blue, se ele veta, o processo volta, ou seja, para o legislativo pode derrubar o veto, né, do presidente, certo? Então, agora todos miram no presidente da República para que, né, uma boa parte da sociedade está mobilizada para pedindo o veto, certo? Então, vejam, pressão externa podendo ser mobilizada para uma aprovação ou veto, né, de uma ação. Bem, as regras e arenas de tomar decisão, né? É importante entender a sequência do processo legislativo. Parece algo óbvio, né? Mas existem legisladores que não têm ou não tiveram uma preparação para atuação no legislativo, né? E daí esses aprendem a duras penas, né? O quando é importante conhecer o regimento, né? Que daí lida com todas as questões internas, conhecer todos os procedimentos, conhecer o sistema que é utilizado, né, para que você tenha a tramitação de uma proposta, né? As regras, por exemplo, numa reunião plenária em que você pode fazer a discussão, você pode pedir vistas, né? Você pode manobrar a pauta, etc., da sessão legislativa para que você tenha maior ou menor vantagem, né? É importante, ou mesmo quem pode pautar a reunião, os tempos que tem cada comissão para análise dos processos, né? Os membros de cada comissão, tudo isso são pontos importantes para que você consiga manobrar, né, administrar o processo legislativo, né? Então, existem momentos, até mesmo de debates na sociedade, que tal proposta ela não é tão palatável, né? Então, por exemplo, é muito comum vocês terem legislações que tratam, por exemplo, de aumento de tarifas, impostos, etc., ocorrerem no final de ano, né? Por quê? Porque as pessoas já estão com a cabeça em outro ano, ou mesmo estão numa dinâmica das suas vidas que elas acompanham menos, né? Então, é interessante ver que essas situações podem ocorrer, como vocês vão ver no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, o último dia do ano legislativo entra na madrugada e ali se aprovam um monte de projetos de lei e muitos deles entram porque se fosse com o tempo, esse tempo poderia fazer com que o projeto se enfraquecesse, o debate, né, vamos dizer, ruísse a proposta, no sentido que houvesse muita resistência à proposta legislativa, né? Então, é importante compreender o processo legislativo para você poder entender momentos em que você faz o debate, momentos em que você, às vezes, tem que pausar, né, ou dar, vamos dizer assim, fazer um debate público para trazer mais força, né, ou seja, ter mais legitimidade para ganhar força ou energia para que o processo tramite. Então, são importantes saber as regras que se tem do jogo para poder utilizá-las no sentido de poder melhorar a tramitação da sua proposta, né? E, de novo, contexto social, trajetória histórica, os padrões, culturas, tudo isso é muito importante para o processo legislativo, né? Para a proposição de leis, né? Por isso que falo que muitas vezes, né, mesmo que deu certo em tal lugar, pode não dar certo aqui, ou mesmo pode nem aprovar, né? Por isso que estudos são importantes, diagnóstico, debate com a sociedade, ou principalmente o debate com aqueles que vão ser afetados diretamente pelaquela política, né? Informações, estatísticas, né? Análise de impacto financeiro e político dessas ações, né? Timing, como eu falei, essa questão do tempo certo de propor, né? Tempo para discussão, quanto mais tempo, melhor para discussão, porque você vai construindo, então por isso que
o processo anterior à construção de um processo legislativo é importante, né? E, por fim, para finalizar essa aula, né, sobre a lei e o vereador, a gente tem aqui as ferramentas que eu falei para vocês, que são ferramentas de uso dos vereadores, né? E que a gente tem aqui também, aqui do 1 ao 9, né? São ferramentas legislativas, de certa maneira, né? E de fiscalização, né? E além delas, né, que não são tratadas como proposições, ou que elas são chamadas de proposições, da 1 a 9, o 10 e o 11 também são ferramentas que são utilizadas pelos vereadores, né? Bem, aqui também temos uma escala, por assim dizer, de importância, né? A proposta de emenda à lei orgânica do município é a legislação de maior importância que o vereador pode legislar, pois ela altera a maior lei do município, que é a Constituição do município, que é a Lei Orgânica Municipal. Depois, os projetos de lei complementar, pois eles são legislações que tratam de assuntos específicos que estão na lei orgânica, que só podem ser desenvolvidos ou alterados a partir de leis complementares. Por exemplo, o Código Tributário do município, por exemplo, e aqui nem pode propor pelo vereador, só pode ser pelo prefeito, né? Que é a alteração da estrutura administrativa previdenciária, por exemplo, daquele órgão do executivo municipal. Então, isso pode só vir pelo prefeito, e é uma lei complementar, né? Projetos de lei ordinária, que daí que entram todo um campo enorme de legislações, desde criação de programas, a mudar nome de rua, de praças, semana disso, dia daquilo, né? Que são leis ordinárias que regem. Projetos de decreto legislativo, e aqui vem um asterisco importante, né? Decreto legislativo, então uma ação do legislativo, nem passa pelo executivo, né? No processo de tramitação. Como a lei orgânica do município também não passa por sanção ou veto do prefeito, ela é aprovada dentro do legislativo, né? O presidente da Câmara assina a promulgação da emenda à lei orgânica, né? O projeto de decreto legislativo, ele é de âmbito do legislativo, mas daí com o projeto de resolução ele tem uma diferença, né? O decreto legislativo ele vai para fora, o de resolução ele vem para dentro do legislativo. O que isso quer dizer? O projeto de decreto legislativo geralmente é utilizado para, por exemplo, sustar uma ação do executivo quando ele extrapola competências, né? Então, o decreto legislativo ele é uma ação para suspender, sustar, etc. É um procedimento do executivo, né? Ou mesmo uma aprovação de contas, né? Quando o legislativo aprova as contas do executivo, ele emite um decreto legislativo fazendo a aprovação das contas ou a reprovação das contas, né? O projeto de resolução já ele é uma questão interna interna corporis, né? Uso interno da organização, né? Então, por exemplo, o regimento interno do Poder Legislativo, que é a regra que organiza todas as atividades legislativas, ele é uma resolução, né? Então, isso para dar de exemplo. Moções são posições, são comunicações do legislativo perante a sociedade, né? Então, existe moção de aplauso, moção de congratulação, moção de repúdio, né? Como também moções de pesar, por exemplo, quando alguém morreu, então tem uma moção para homenagear essa pessoa, né? Requerimentos, ou seja, né, requerimentos que você pode requerer que autoridades do município ou até da sociedade, né, venham prestar contas no legislativo ou que respondam questões que o legislativo precisa para tomar certas decisões ou para fiscalizar certas situações. Os recursos que são utilização na tramitação, né, o recurso ele é utilizado sempre para tramitação do processo legislativo, né, ou seja, em tramitação. Então, todas as decisões cabem recurso, né, dentro do processo legislativo. Emendas substitutivas, ou seja, alteração de leis, né? E aqui entra uma questão importante, que é as indicações, que eu falei que é o papel de assessoramento do legislativo, né? O legislativo pode propor, pode desenvolver indicações, né? O que seriam indicações, né? O mais comum, né, quando vocês vão ver as indicações, são as indicações do tipo, colocar uma
faixa de segurança em tal local, né? Tapar buracos na rua tal, né? Arrumar a calçada em tal lugar, né? Como realizar manutenção, por exemplo, num equipamento público, uma praça, uma escola, etc. Né? Porém, as indicações também, aqui daí esse é o papel de assessoramento, porque a indicação é como se fosse encaminhar para o executivo uma agenda de trabalho, né? E os legislativos hoje, pela estrutura que tem, o Balneário Camboriú tem assessores, por exemplo, né, nos gabinetes, pode desenvolver indicações do tipo propostas de programa, ações para o executivo, porque o legislativo não pode, nas suas propostas, gerar custo para o executivo, né, novos custos, certo? Então a indicação é esse caminho, porque daí tu pode criar ou mostrar, né, entregar para o executivo programas, ações que possam ser desenvolvidas pelo executivo. Então aí tem um papel de assessoramento, né, que o legislativo pode fazer. E o 11 são as solicitações de informação, como diz o nome, solicitar informação, né, é um ponto importante também do legislativo em que ele pede, então, informações sobre assuntos tanto do poder público quanto também da sociedade civil, né, por exemplo, que presta serviços públicos, etc., daquela atividade. Então, o legislativo pode pedir informações até mesmo para poder fazer o papel de fiscalização, de análise, de tomar decisão do legislativo, ok? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza essa nossa aula de hoje, né? Ficamos à disposição depois para a gente ir conversando. E no nosso próximo encontro, então, a gente vai trabalhar o processo legislativo, então, como é que é a tramitação no Legislativo Municipal de Balneário Camboriú, ok? Obrigado, então. Um abraço a todos e todas, né? E a gente se vê no nosso próximo encontro.